Hoje a gente vai trabalhar novamente com leitura guiada. A ideia, o plano é que a gente leia esse texto e consiga trabalhar como que a gente pode juntar as palavras para falar de forma mais natural e, consequentemente, melhorar também o nosso listening, a nossa escuta. Ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar com alguns vocabulários. Vocês já estão vendo aí na tela esses vocabulários coloridos representam o superlative. Então a ideia é que a gente trabalhe os superlativos em inglês. No vídeo passado a gente trabalhou com os comparativos. Quem não viu ainda, vou deixar o link desse vídeo na descrição para vocês. Vamos começar. Last summer I went on the most exciting trip of my life. Então no verão passado eu estive na viagem, a gente acha o substantivo e vai traduzindo de trás para frente. Eu fui na viagem mais excitante, mais empolgante of my life, da minha vida. Vamos juntar tudo isso e falar de maneira mais rápida. Last summer, já juntei aqui. Last summer, no verão passado. A gente usa essa expressão last para falar de passado, é uma expressão de tempo. Last summer, verão passado. Last year, ano passado. Last weekend, final de semana passado. E assim por diante. I went on, já corta esse T da minha fala. Deixa eu diminuir o tamanho do meu lápis, aqui tá muito grosso, fechou. I went on. Cortei o T e já juntei com on. I went on the most exciting trip. I went on the most exciting trip. Tentem juntar aí. Exciting é o adjetivo empolgante. The most exciting. Juntei aqui também, ó. The most exciting trip. Trip, viagem. Lembrando vocês que a gente usa trip como viagem, substantivo, travel, o verbo, a ação viajar. Então, last summer, verão passado, I went on the most exciting trip. Tentem falar depois de mim. I went on the most exciting trip of my life. Of my life. Som de V, of my life. Vou falar daqui, vocês repetem daí. I went on the most exciting trip of my life. Percebam que a gente não pronuncia esse E também. Life. Geralmente, quando temos uma consoante seguida de um E, final de palavra, a gente não vai pronunciar essa letra E. Aí. I visited Italy with 2 close friends, and we spent 10 days exploring different cities. Eu visitei a Itália com 2 close friends, amigos próximos. Lembrem, já que o adjetivo vem antes do substantivo, sempre o close na frente, nunca vai ser o contrário. And we spent 10 days, e nós passamos, o verbo passar tempo ou gastar dinheiro é o verbo spend, com um D no final, passado aqui nesse caso, spent, verbo irregular. 10 days, 10 dias, exploring different cities, explorando diferentes cidades. Olha de novo o adjetivo na frente do substantivo. Vamos juntar tudo. I visited Italy. I visited Italy. De novo, id com som de ed com som de id. Aqui, guys. I visited Italy. I visited Italy. Ou Italy. Italy. Tanto faz. Então, tanto o som do T do visited e do Italy podem ser pronunciados como R, visited, visited, e Italy, ou visited e Italy. You decide there, vocês decidem aí. I visited Italy with 2 close friends. Tentem daí, with 2 close friends. De novo, I visited Italy, pausou, with 2 close friends. And we, cortei o D, and we spent 10 days. Cortei esse T também, porque a palavra 10 já começa com T. Então não preciso de 2 T's aqui na minha pronúncia, senão eu vou quebrar a minha fala. And we spent 10. And we spent 10. No. And we spent 10. And we spent 10. And we spent 10 days exploring different cities. Percebam que a minha pausa é aqui, ó. And we spent 10 days, é uma coisa só, exploring different cities. Exploring different, cortei esse T também. Different cities. Olha o T de novo aqui, ó.
som de T ou som de R. Different cities ou different cities. Tanto faz. Rome was the oldest city we visited. Roma foi a cidade mais, prestem atenção na tela, mais velha que nós visitamos. O que significa esse EST? Significa mais. Olhem aqui em azul lá em cima. Most. Tínhamos most. E aqui temos o EST. As duas coisas têm exatamente o mesmo significado. Most mais, esse EST mais também. Quando que eu vou usar um? Quando que eu vou usar o outro? Quando estamos falando dos superlativos, por exemplo, o mais bonito, o mais inteligente, o mais alto, a viagem mais velha, a viagem mais empolgante, nós estamos dizendo que uma coisa é a mais de todas. Isso é o superlativo. A gente usa adjetivos para formar os superlativos em inglês. Então, existem duas possibilidades. Ou o adjetivo é grande, que nem na nossa tela temos o exciting. Exciting, empolgante, é um adjetivo grande, 2 ou mais sílabas. Quando a gente quer formar o superlativo, ou seja, falar o mais empolgante de todos, com adjetivos grandes, a gente usa o most na frente. Quando o nosso adjetivo é pequeno, uma sílaba, a gente usa o EST no final dele. Simples assim. Adjetivo grande, the most. Adjetivo pequeno, the. Adjetivo mais o EST. Então, the oldest city, a cidade mais velha. We visited, nós visitamos. Que nós visitamos. Aqui, se eu quisesse, eu poderia colocar o that, que significa que, no meio do city e do we. Que nós visitamos. Posso tirar também, não é necessário. Então, vamos juntar tudo isso. Rome was, já juntei aqui, cortei o E. Rome was the oldest city. Rome was the oldest city. Oldest city. Juntei aqui também. Oldest city. We visited. Posso falar R aqui também. Posso falar com som de R esse T aqui também. Rome was the oldest city we visited. Ok? The Colosseum was one of the most impressive places I've ever seen. O Coliseu foi um dos mais impressionantes lugares que eu já vi. Ok? I've ever seen. Que eu já vi. I've ever, eu já. I've ever done, eu já fiz. I've ever been, eu já estive. I've ever visited, eu já visitei, ok? É uma expressão pronta aqui. Quando vocês estudarem present perfect, vocês vão trabalhar com essa expressão também. Vamos juntar aqui. The Colosseum was. Colosseum was. Juntei. The Colosseum was one of the most impressive. De novo, som de V aqui. One of the most impressive places. Pausei aqui. Vamos juntar tudo isso. Entendem daí? The Colosseum was one of the most impressive places I've ever seen. I've ever seen. Juntou tudo. Se esse vídeo está sendo interessante, vocês estão gostando dele, vocês estão conseguindo aprender, deixem um like, se inscrevam no canal. Vídeos aqui toda segunda e quinta ao meio-dia. Além disso, se vocês estão iniciando agora no inglês, eu tenho uma gramática básica da língua inglesa. São mais de 100 páginas de conteúdo, com exercícios, com respostas e textos. Todas as explicações em português para quem quer iniciar sozinho, do zero, ou que já tenha um conhecimento inicial, mas não sabe por onde começar. Deem uma olhada, primeiro link na descrição, do só R$19,70, paga uma vez só, vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Bora voltar para o nosso vídeo. Florence had the prettiest art and architecture. Florence tinha, olha aqui o ST, mais, a mais bonita, pretty, art. Então, Firenze tinha a mais bonita arte e a arquitetura também. Então, Firenze tinha a arquitetura e a arte mais bonita.
de todas as cidades. De novo, a gente está usando superlativo. Vamos juntar tudo isso. Florence had the prettiest art. Já junto aqui, ó, T com A, prettiest art and architecture. Prettiest art and, juntei aqui, prettiest art and architecture. Prettiest art and architecture. Entendendo aí? Florence had the prettiest art and architecture. Architecture. But the best part of the trip, mas a melhor parte, the best part, best é o superlativo de good. Qual é o adjetivo aqui? Good. Good é um adjetivo pequeno? É. Então, Juliano, bota o EST? Não, ele é irregular. O superlativo de good, the best. The best part, a melhor parte. The best book, o melhor livro. But the best part of the trip, juntei tudo, ó. Part of the trip, entendendo aí? But the best part of the trip, a melhor parte da viagem, was Venice. Foi Venice. It was the most unique city. It was the most unique city. Ela era, coisas, objetos. It was, cortei o T fora. It was the most som de I mais U. Unique city. Ela era a cidade mais única de todas. It was the most unique city. Entendendo aí? It was the most unique city. Eu junto o T do most com unique também. No cars, just boats. Nenhum carro, só barcos. Ok? No, além de ser o oposto de yes, significa no meio da frase nenhum ou nenhuma. E quando a gente está usando nenhum carro, nesse caso, vocês percebem que o carro lá, ó, tá no plural, cars. Então, o que acontece? Quando eu uso no, nenhum, nenhuma, o meu objeto depois dele vai vir sempre no plural em inglês. Se esse objeto, a gente pode trabalhar numa outra aula, for contável, que dá para contar. Em inglês existem objetos contáveis e os incontáveis. Nesse caso aqui, car é um objeto contável. Coloquei ele no plural porque apareceu o no, nenhum, antes dele. Então, no cars, just boats. Just boats. Cortei esse T. Apenas ou somente barcos. It was the most unique city. No cars, just boats. The food was also amazing. Então, a comida era também maravilhosa. Amazing. ING, novamente, não é ando, indo nesse caso. Formei um adjetivo. Amazing. Vamos juntar. The food was also. The food was also. Was also amazing. Essa é mais fácil. Entendem daí? The food was also amazing. I ate the tastiest pizza in Naples and had the sweetest gelato every single day. Eu comi a pizza mais gostosa, já vamos falar sobre essa palavra, in Naples. And had, e tive, e comi, nesse caso, o verbo have pode ser usado no sentido de comer ou beber. Então, have water, beber água. Have a hamburger, comer um hambúrguer. Nesse caso, então, and had the sweetest gelato. E comi o sorvete, né, mais doce. Every single day. Então, every day, todo dia. Every single day, o single dá uma ênfase somente. Eu comi todo dia. Single é só uma ênfase aqui na frase. Vamos voltar agora e vamos entender um pouquinho melhor. I ate the tastiest pizza. Tasty significa gostoso, saboroso. Então, o hambúrguer do McDonald's, que é o Big Tasty, seria o grande saboroso, o grande gostoso. Ate é o passado do verbo eat, que é comer. I ate the, juntei tudo. I ate the tastiest pizza. I
ate the tastiest pizza in Naples. Pratiquem daí. I ate the tastiest pizza in Naples. And had, cortei o D, and had the, olha como isso aqui é uma coisa só. And had the sweetest gelato. And had the sweetest gelato every single day. Então a pausa é aqui. And had the sweetest gelato every single day. Every, esse E não é pronunciado, every single day. Vamos juntos dar uma lida nesse texto para finalizar. Então bora lá. Last summer, I went on the most exciting trip of my life. I visited Italy with 2 close friends and we spent 10 days exploring different cities. Rome was the oldest city we visited. The Colosseum was one of the most impressive places I've ever seen. Florence had the prettiest art and architecture, but the best part of the trip was Venice. It was the most unique city. No cars, just boats. The food was also amazing. I ate the tastiest pizza in Naples, and we had the sweetest gelato every single day. Espero que tenham gostado do vídeo. I'll see you around. Take care.